CPPME, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. CPPME, juntos somos mais fortes. Vamos então aqui à parte mais formal do nosso encontro. Sou Presidente da Câmara Municipal de Angra e sou Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sou Presidente da CPPME, sou Diretor Regional para o Empreendedorismo e Competitividade, sou deputados regionais, oradores, agradecer a vinda de todos e queria começar, vou ser muito breve, está um dia quente e temos ainda uma tarde de trabalhos pela frente, mas gostaria de destacar duas ou três questões que me parecem importantes. Primeiro, esta parceria que a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo tem com a CPPME. Somos a única Câmara de Comércio dos Açores que é associada da CPPME e isso parece-nos não só importante, como revelador daquilo que tem que ser uma mentalidade diferente que tem de aparecer, da abertura das associações empresariais e as relações que têm que ser estabelecidas com o exterior. As CPPMEs representam nos Açores, diria que 99,9% do tecido empresarial dos Açores. Ainda ontem, quando o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra nos recebeu, julgo que, os dados que tínhamos, apenas 2 empresas na Ilha Terceira, e por aquilo que disse o Presidente da CPPME, não se enquadram nesta tipologia, e isso é revelador da importância da Câmara de Comércio ter este tipo de parcerias, este tipo de trabalho que temos feito com a CPPME, nos contributos que temos dado ao Governo Regional e no trabalho de aprofundamento desta relação que temos entre a Câmara de Comércio e Indústria de Angra e a CPPME. Depois, permitam-me também que destaque mais uma vez o apoio da Câmara Municipal de Angra, de um elenco camarário presidido pelo professor Alan Menezes, que tem tido, ao longo deste seu mandato, uma grande visão naquilo que é a parceria com o tecido empresarial da Ilha Terceira, neste caso em específico, de Angra do Heroísmo, e que tem permitido um trabalho bastante profundo nas várias dimensões, promoção turística, este tipo de trabalho junto de congressos e que a GLEX, outros, que só são possíveis serem realizados na Ilha Terceira porque efetivamente temos um elenco camarário presidido neste momento pelo professor Alan Menezes, com uma visão e com uma mentalidade completamente diferente e e que percebeu rapidamente que a economia terceirense açoriana só vai crescer quanto mais depressa tivermos um tecido empresarial mais forte, mais robusto, e essa mentalidade tem-se visto a vários níveis. A Startup Angra recentemente foi destacada como uma das melhores startups a nível nacional, e essa aposta é uma aposta deste elenco camarário ao longo dos anos. Muito proximamente iremos estabelecer um protocolo em que a Câmara de Comércio irá ficar, em conjunto com a Câmara Municipal de Angra, a gerir o centro empresarial
da Câmara Municipal, e isso é revelador também dessa mentalidade e dessa abertura e desse espírito que a Câmara Municipal revela, e julgo que é um exemplo para todos os Açores. Depois, o tema que nos traz aqui, a Câmara de Comércio definiu já há algum tempo, e em breve irá aprofundar esse tema, 5 pilares que devem estar na base da economia açoriana e também, obviamente, da economia da Ilha Terceira. Desde logo a agroindústria como primeiro grande pilar, um segundo grande pilar que tem a ver precisamente com toda a parte da economia digital, um terceiro pilar que tem a ver com a economia do mar, um quarto pilar que tem a ver com o turismo e um último que ainda muito longe de estar desenvolvido e que a Câmara de Comércio tem começado o trabalho, que tem a ver com toda a parte do mercado de carbono e a economia em todo o mercado de carbono. E quando coloquei estes 5 pilares por esta ordem, elas têm exatamente para a Câmara de Comércio esta ordem de prioridades. Porque o turismo é efetivamente, tem sido o motor da economia açoriana nos últimos anos, mas é um mercado extremamente volátil, muito competitivo, e não nos devemos cingir nem cometer o erro de nos virarmos exclusivamente para este setor como sendo aquilo que nos irá permitir crescer de forma infinita. O turismo é sem dúvida importante, mas há um histórico que diz respeito à economia, nomeadamente no que diz respeito à agroindústria, a economia digital, e não quero também aí, temos de ter cuidado, é muito importante esta questão dos cabos Google que estão a amarrar em São Miguel, mas a economia digital vai muito mais do que isso, e o impacto que ela tem depois, e hoje vamos falar mais especificamente sobre isso, nas pequenas e médias empresas. E a Ilha Terceira é a ilha que tem uma maior incidência e proliferação de startups, incubadoras dos Açores. E isso é muito importante. E há um projeto que ainda não sofreu a devida alavancagem que devia sofrer, por parte do Governo Regional, que tem a ver com o Terceira Tech Island e com a reestruturação que é urgente daquele projeto, e que é um projeto também ele muito importante. Portanto, queria deixar só estas notas nesta abertura, agradecer mais uma vez à CPPME esta parceria e aquilo que tem sido o trabalho que temos desenvolvido em conjunto, e agradecer também reiteradamente sempre, e porque tem sido um parceiro único, à Câmara Municipal de Angra por tudo aquilo que tem proporcionado à Câmara de Comércio e ao tecido empresarial, e por fim deixar os votos de um bom trabalho esta tarde e que seja profícuo para todos esta tarde e estas discussões, estas aprendizagens que vamos ter aqui. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Sr. Presidente da Confederação, Sr. Diretor Regional, Sr. Presidente da Câmara de Comércio, minhas senhoras e meus senhores. Eu sei que estamos aqui na abertura de um evento e, portanto, não vos quero ocupar muito tempo, não vieram propriamente aqui para me ouvir. De qualquer maneira, eu começo por agradecer as palavras simpáticas do Sr. Presidente da Câmara de Comércio e dizer-lhe que, de facto, tem sido uma relação mutuamente proveitosa. Não é apenas a Câmara de Comércio que beneficia, é também a Câmara Municipal que beneficia, porque muito mais se faz do que aquilo que se poderia fazer se cada uma das entidades isoladamente o tentasse fazer. Depois também dizer-vos que, de facto, ontem, quando estivemos a analisar esta matéria, e depois eu fiquei a pensar no assunto, e eu diria que a quase totalidade das empresas desta ilha, e provavelmente das outras ilhas, talvez como alguma estação em São Miguel, são empresas que se enquadram neste grupo de empresas.
E, na verdade, a nossa economia é uma economia assente nesta pulverização de pequenas empresas, o que é bom porque dá uma maior resiliência e que evita dependências excessivas em apenas uma ou vários setores. As pequenas economias, quando têm, como é a nossa, quando têm grandes empresas, ficam naturalmente reféns do que acontece com essas grandes empresas. Por isso eu creio que nós estamos numa situação que, longe de ser má, antes pelo contrário, tem imensas virtudes e permite uma outra liberdade de adaptação do nosso tecido económico àquilo que são as necessidades. E a verdade é que estas pequenas empresas têm sido o esteio da nossa economia e vão continuar a ser. E a verdade também que as questões que dizem respeito à economia digital são questões para nós extraordinariamente importantes. A economia digital veio trazer às nossas ilhas, veio trazer às pequenas economias em regiões periféricas como a nossa uma liberdade que jamais tinham tido. Há uma década atrás, nós estávamos aqui dependentes da carta que chegava ou não chegava, da encomenda que vinha ou não vinha, daquilo que eram as dificuldades das comunicações e as questões logísticas que, naturalmente, viver em ilhas sempre trazem. Hoje, a revolução digital libertou-nos de tudo isto e estar aqui, no que diz respeito ao digital, e estar em Nova Iorque ou noutro lugar qualquer, tirando as pequenas questões de milissegundos e de microsegundos, é exatamente a mesma coisa e as nossas empresas têm finalmente a liberdade de poderem atuar no mercado global. E a verdade é que a maior parte das iniciativas de sucesso nesta ilha são iniciativas que estão ligadas ao digital. Porque, na verdade, essas empresas não dependem do navio, não dependem do avião, não dependem de nada a não ser do cabo de fibra óptica, que felizmente está lá a funcionar 24 horas por dia e que nós esperemos que em pouco tempo esteja devidamente renovado e seguro para mais umas tantas décadas. E esta revolução digital trouxe realmente uma enorme vantagem ao nosso tecido económico e também uma enorme vantagem às entidades ligadas à administração. Infelizmente, na parte administrativa ainda há passos a dar. No caso do município de Angra, nós temos um município que é essencialmente digital, mas ainda há lá um cantinho ou outro que poderiam beneficiar da digitalização. E nós continuamos ainda a ter um conjunto de entidades que vão resistindo heroicamente ao avanço do digital, causando depois problemas a todos os outros, porque na verdade muitas vezes ficamos à espera do papel que não chega, quando tinha sido muito mais fácil transformar aquilo num formato qualquer digital que chegaria no momento certo. Mas há um caminho longo a percorrer também nisto e há particularmente um caminho a percorrer nas mentes, porque a maior parte dos bloqueios na área da economia digital não são bloqueios tecnológicos, são bloqueios em nós próprios, nas pessoas e no uso que damos à tecnologia. E por isso é importante discutir estas matérias e este seminário vem em boa hora trazer para aqueles que quiseram aqui estar esta tarde a possibilidade de saberem mais sobre isso. Depois também deixem-me dizer que as questões económicas que o Sr. Presidente da Câmara do Comércio há bocadinho referia são neste momento para os municípios questões centrais. Nós já não estamos aqui nos Açores, eu diria na generalidade do país, no tempo em que a principal preocupação das autarquias era o investimento infraestrutural. Nós hoje temos infraestruturas que funcionam, há aqui e ali uma deficiência, há aqui e ali uma necessidade de investimento, mas esses não são os investimentos urgentes. Os investimentos verdadeiramente urgentes são os investimentos na economia, no crescimento económico e na sustentabilidade das nossas empresas e na geração de emprego que tem que ser estável e emprego que tem que ser remunerador e atrativo para os mais jovens. Hoje, o nosso principal problema nesta ilha e em todas as outras, mas falando nesta em particular, é o problema da fixação dos mais jovens e, em particular, da fixação dos mais jovens mais qualificados. Neste momento, o nosso problema não é encontrar empregos na construção civil, não é encontrar empregos na hotelaria ou noutro qualquer setor de menor qualificação, porque aí temos imensa falta de trabalho, de trabalhadores, melhor dizendo, e estamos a trazer pessoas de fora. O nosso grande problema é encontrar na nossa economia empregos, lugares que sejam capazes de absorver os jovens que vão saindo do ensino superior e que naturalmente têm aspirações a uma carreira e têm aspirações a um modelo de vida que não é aquele que a nossa economia oferece. E aí as micro e pequenas empresas são a chave, são a solução à qual temos que associar o empreendedorismo que felizmente vai aparecendo. Aqui mesmo ao lado deste edifício, aqui por trás,
está uma incubadora que tem sido uma enorme mais-valia para a cidade e uma enorme mais-valia para os mais jovens. Tem conseguido criar empresas, tem conseguido fixar pessoas e tem conseguido trazer vitalidade à cidade, que é algo que nós há umas décadas atrás muito discutíamos. Nós passámos de uma cidade que tinha grandes dificuldades em valorizar o imobiliário, que tinha grandes dificuldades em manter a sua vitalidade, para uma cidade em que agora se calhar estamos no extremo oposto, em que o preço do imobiliário se transformou em algo de proibitivo e em que nós temos, de facto, atividade e vemos empresas a surgir e todos os espacinhos vão sendo preenchidos. E ainda bem que assim é e ainda bem que estamos aí. Precisamos de continuar este caminho e precisamos de continuar a investir no empreendedorismo, na criatividade e, obviamente, para que isso tenha sucesso, precisamos de investir na economia digital. Outro aspecto que é importante e que foi aqui referido, quando o Sr. Presidente da Câmara de Comércio apontou os pilares daquilo que deveria ser a nossa economia, é importante falarmos no primeiro deles, a questão do agroalimentar, que a par do digital é, com certeza, aquele que maior potencial tem. Não apenas na vertente exportadora, porque essa aí, obviamente, vai sempre desembocar nas questões que têm a ver com o transporte e com a logística, mas em algo que nós podemos e deveríamos fazer aproveitando aquilo que são as tarifas que agora está tão na moda que a natureza nos impõe, porque na verdade a distância e o custo dos transportes entre os mercados maiores, ou particularmente entre o continente e aqui, são uma verdadeira barreira tarifária que nós precisávamos de aproveitar melhor e precisávamos de produzir aquilo que nós aqui consumimos. Não faz sentido que se importem verduras ou que se importem outros produtos que podiam aqui ser produzidos e que se importem pagando exatamente essa tarifa oculta que é o transporte, com todas as dificuldades que isso tem. Portanto, há muito que fazer aí e há muito que fazer no sentido de substituir importações desnecessárias. Neste momento, esse setor provavelmente é aquele que tem o maior potencial para o crescimento imediato da nossa economia, porque de facto nós todos os dias consumimos produtos importados desnecessariamente e produtos que poderiam, com vantagem, ser aqui produzidos, e isso é muito mais importante, se calhar, do que continuarmos na insana luta e impossível luta na questão dos transportes, que é uma questão secular. Aliás, já no século XIX escreviam-se textos que, hoje publicados, diríamos que têm plena atualidade. Até parece que quem os escreveu era um de nós. E, de facto, nós temos quase 200 anos desta luta com resultados medíocres. E por isso há que pensar em coisas diferentes, porque, obviamente, quando a história nos diz que não é esse o caminho, não vale a pena insistir, porque não vai ser esse o caminho. E temos mesmo que nos focar em coisas novas. Mas eu já gastei demasiado do vosso precioso tempo. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, desejar-vos um seminário profícuo e dizer-vos que as vossas empresas e o setor que a Confederação representa são, de facto, o pilar fundamental da nossa economia e, por essa via, da nossa sociedade e, na verdade, a solução daqueles problemas que são os mais urgentes, bem mais urgentes do que a construção do que quer que seja do ponto de vista infraestrutural, passa pelo vosso sucesso. Por isso, bom trabalho e muito sucesso a todos. Muito obrigado.